Eu sou Leandro Viana e a animação chinesa Neza, ou Nezha, de 2019, foi de cara aclamada tanto pela crítica quanto pelo público, com uma arrecadação de 742 milhões de dólares, foi até o maior filme de bilheteria da China em 2019. E aqui a gente tem gráficos lindos e é sobre uma figura importante da mitologia chinesa, com uma história clichê, sim, onde uma mensagem é que não interessa o lugar de onde a gente vem ou se tu é um demônio, porque somos nós mesmos que definimos o nosso futuro. São as nossas escolhas que importam, sabe? E eu não tô falando que ser clichê é ruim, porque longe disso. O primeiro filme é ótimo, lá no final eu vou falar aqui ó, a minha nota, mas agora, sem enrolação, aumenta o volume porque chegou a hora do resumão com todos os detalhes de Nezha. Bom, o filme ele já começa nos apresentando a Pérola do Caos, que é uma entidade poderosa que ameaça o equilíbrio do mundo, tá fazendo ali um estrago feio, podendo destruir a Terra. E desse jeito, o Senhor Supremo, né, o Tianzun, ele envia seus dois melhores discípulos para controlar a situação. O Taiji, que é o personagem mais gordinho, e o Shen Gongbao, né? Aquele que já tem cara de vilão. Tá, e desculpa aqui caso eu pronuncie errado o nome de cada personagem, porque o meu forte não é o chinês, tá, gurizada? Mas, como a Pérola do Caos, ela tem assim a capacidade de absorver energia, esses dois discípulos falham e o Senhor Supremo, o Tianzun, ele tem que agir ali usando a flor de lótus sagrada. Ele separa a Pérola do Caos em duas partes, né? Que é a pérola espiritual, também conhecido como a parte boa, e daí a pérola demoníaca, o orbe demoníaco, que depende da tradução aí, né? Que eu acho que vocês entenderam que daí é a parte ruim. Então o Tianzun é tão foda que ele lança uma maldição sobre o orbe demoníaco, garantindo ali que em exatamente 3 anos esse orbe vai ser destruído por um raio. Tá, não me perguntem por que diabos todo esse tempo de espera, mas é assim que funciona aqui a mitologia. Ele ainda entrega a pérola espiritual para o Taiji e pede que ele use assim, a pérola para se ligar e reencarnar no nascimento do terceiro filho do comandante Li. Pois a esposa, né, a Lady Lin, ela está grávida. Né? Desse jeito o menino vai crescer, vai se tornar ali mega poderoso e vai salvar a humanidade do mal. Então recebendo o nome de Nezha. E desse jeito o nosso gordinho Taiji, caso tenha sucesso nessa missão, que aparentemente é fácil, ele vai se juntar ao Tianzun e aos outros 11 imortais dourados no Reino do Céu. E como essa animação tem muita comédia, pô, é óbvio que algo vai dar errado, porque imagina o outro discípulo, o Shen, o cara tá morrendo de ciúmes por não ter sido ali o escolhido pelo Mestre Supremo. E desse jeito, então, ele vai dar o seu jeitinho de sabotar a missão, né? Porque ele rouba a pérola espiritual e faz com que a Lady Lin, ela dê à luz, que é uma reencarnação da pérola do orbe demoníaco. Óbvio que isso vai fazer o povo do vilarejo ali de Shentang ficar com medo. Eles querem executar na hora ali o bebê do capiroto. Mas o Lin, né, ele implora e faz um discurso que, apesar de tudo, aquele bebê ainda é filho dele. E não importa o que o destino reserve ali para o guri, o que as pessoas querem naquele momento, não importa. A criança não vai ser assassinada e ele garante ali que ninguém vai ser ferido pelo Nezha, né? Então ele vai dedicar a sua vida a ensinar o menino o certo e o errado. Não esqueça que a pérola demoníaca ela vai ser destruída em 3 anos, né? Ou seja, o Li ele vai garantir que esses 3 aninhos de vida do seu filho seja repleto de amor. E como é um mundo com uma magia envolvida, o crescimento dessa criança é mega rápido. E se tu chegou até aqui, ó, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, ó,
a Pérola do Caos vai reencarnar no teu filho ou em alguém da tua família. Algo que eu não falei é que o Taiji ele usou ali dos seus poderes e colocou um colar no Neza que limita o poder dele. E desse jeito o Li e a Lin levam o Neza então para fora da cidade, para uma casa mais afastada, assim. E o próprio Taiji colocou um feitiço para o Neza não escapar do lugar. E mesmo assim, o Neza escapa algumas vezes, ele causa ali o caos e o terror na cidade, mas isso acontece principalmente porque as pessoas têm preconceito, têm receio dos poderes, né? Se assustam, e elas não querem que os filhos brinquem com o Neza, por exemplo, e acabam afastando ele. Logo, o Neza, ele causa o caos e toca o terror como uma forma de indignação, né? Desse jeito, antes de completar 3 anos, o Neza já era um adolescente arrogante, chato, irritante, que não tem amigos e que a diversão é tocar o terror na cidade. O Li e o Taiji, eles vão até o céu para tentar falar com o Senhor Supremo, assim, na tentativa de implorar pela vida do Neza para que ele retire essa maldição do raio mortal, mas descobrem que essa maldição é irremovível, ou seja, o destino do Neza está selado. Enquanto isso, o Shen ele levou a pérola espiritual roubada para o Rei Dragão e ele usa a pérola em um ovo de dragão, né, para reencarnar no seu terceiro filho, no nascimento do seu terceiro filho, chamado Albing. E aqui a gente tem mais mitologia sendo construída, né, porque o plano do Rei Dragão é criar o Albing como o Salvador Supremo. Ele que vai enfrentar ali o menino demônio, o Neza, vai impedir a destruição da Terra, e isso faria o Rei Supremo, né, ele considerar os dragões dignos do céu e se tornarem imortais, e voltarem para a Terra. Porque que tem um detalhe, gurizada. Todos os dragões, eles estão presos embaixo da água ali. Mais tarde no filme é revelado que eles meio que, foram enganados pelo Senhor Supremo. Tipo, eles foram promovidos, entre aspas, para viverem embaixo d'água, de modo que a missão deles é manter monstros cruéis presos, né? Então eles estão salvando o mundo ali. E a gente vê todos os dragões unidos por correntes, presos, e a grande ironia é que isso torna os dragões prisioneiros também, né? Eles não podem sair de lá. E com a pedra espiritual em um filho do dragão, eles enxergam a possibilidade da mudança, de um futuro melhor para o povo dragão. E antes de falar do final, eu quero aproveitar aqui para fazer um super convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. Talvez o maior prêmio é o nosso grupo do WhatsApp. Todo dia conversamos de filmes, séries, indicações de muitas coisas. Falamos aí da cultura chinesa. É um grupo muito legal de pessoas. Todo mês também tem sorteios de prêmios para um membro, tem sorteio de ingresso de cinema toda semana e o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês de coração. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser participar aí do Clube Nerdverso, porque lá vocês vão ver todos os outros benefícios também. E é importante vocês saberem que os pais do Neza, eles contaram ali uma mentirinha básica pro guri, né, para ele se sentir melhor. Eles falaram que ele era a reencarnação da pérola espiritual. E então as pessoas se sentiam intimidadas por causa do poder que isso dá pro Neza. Então os pais, eles falam pro Neza fazer o bem pro povo, para se tornar um caçador de demônios. E para isso, né, o Taiji, ele vira um mestre do Neza, ele tem uma pintura ali, que na verdade é um portal para uma outra realidade, onde tudo pode ser criado, e nesse lugar o Neza, ele aprende várias habilidades. Claro, né, que antes de completar o treinamento, é óbvio que o Neza escapa dessa realidade e vai atrás de um demônio da água, que está ali atacando a cidade. E, esse demônio sequestra ali uma guriazinha, então o Neza, ele toma a decisão certa. Ele persegue esse monstrão aí até uma praia e lá ele encontra o Albing, o filho do dragão, né, que é a verdadeira reencarnação da pérola espiritual. E juntos eles tentam deter esse demônio da água aí, só que o Albing e a guria são transformados em pedra
E na verdade é o Neza que acaba derrotando aí o bichão, né, e ainda consegue o antídoto para os dois ali voltarem ao normal. E ali na praia então surge uma amizade entre Neza e o Albing, justamente porque nenhum dos dois tem amigos, são sozinhos. E a grande merda que acontece logo depois é que os habitantes da cidade acham que foi o Neza que sequestrou a guria e querem ali a cabeça do filho de capiroto, né? Os pais do Neza e o Taiji, eles chegam antes que alguém se machuque assim mais sério, cuidam da situação e, de novo, aqui está o erro desses pais. Eles tentam mimar o Neza demais. E para isso, eles organizam um festão de aniversário e convidam todos os moradores da cidade, né? A festa fatídica de 3 anos do Neza. Na verdade, esse pessoal da cidade aí é meio coagido aí para a festinha, a fingirem que estão felizes, porque todos devem muito ao Lee, ao pai do moleque, por ele ter mantido assim a salvo todos da cidade por anos e anos. E o Neza, meus queridos, convida até seu único amigo, o Albing, para a festinha. E o dragão ali, o garoto dragão, fica muito feliz com esse convite, só que essa amizade com o guri demônio incomoda o rei dragão e também ao Shen. Afinal, o plano era o Albing derrotar o Neza e salvar a humanidade. Então, mesmo desanimado, o Albing promete que vai cumprir o seu papel ali, o seu destino, que é imposto por outras pessoas, mesmo estando em um conflito de sentimentos, sabe? E tudo culmina então para um terceiro ato do filme ser o dia do 3º aniversário do Neza, e como o Shen é um filho da mãe, ele quer ver assim o parquinho pegar fogo, ele vai lá, um X9, e conta que na verdade, ele conta pro Neza que na verdade ele é a reencarnação do orbe demoníaco. Tudo isso pro Neza perder a cabeça e pro Albing aparecer como o salvador da pátria. E é exatamente assim que acontece, tá? Porque o Neza, ele fica irritado, decepcionado com seus pais por causa dessa mentira. Ele libera toda a sua fúria e poder nos habitantes da cidade. O Shen até passa dos limites, né? Pede pro Albing assassinar os pais do Neza. Mas o nosso filhote de dragão, ele escolhe apenas neutralizar o Neza ali, justamente porque os pais do moleque são pessoas inocentes, né? E a comunidade fica muito feliz com o Albing salvar o dia. Todos querem saber quem é o herói misterioso. O Lee remove a máscara dele, revelando para todos que ele é um dragão, né? Não tem como esconder ali os chifres, por exemplo. Só que isso, gurizada, assusta as pessoas. O Albing não estava preparado, ele reage muito mal a esse preconceito. E esse fato enlouquece ele, ele fica pior que o Neza, né? E nesse momento ele esquece a sua bondade e quer destruir as pessoas, quer destruir toda aquela cidade, né? Daqueles que o julgaram, o menosprezaram por ser um dragão. O Albing, ele se torna um vilão completo aqui. E o Neza, ele acabou fugindo quando quase matou o seu pai, mas temos um plot twist. Lembra que eu disse lá que o Lee foi até o céu pedir para o Senhor Supremo para retirar a maldição? Então, isso era impossível mesmo, tá? Mas o Lee descobriu que ele podia aceitar ali um encantamento que permitia trocar a sua vida pela vida do seu filho. Então o Lee sabia que nesse dia do aniversário era ele que ia morrer ao invés do Neza. Cara, isso é lindo, né? E o próprio Neza, ele se comove com esse fato e retorna para a cidade, para o vilarejo, para deter o Albing, né? O Neza liberta a sua forma demoníaca completa. Ele derrota o Albing, mas poupa a sua vida justamente porque era o seu único amigo, né? Então o Neza, ele também agradece aos seus pais por tudo assim que lhe deram e aceita o seu destino. E o mais importante, ele quebra o encantamento que faria o seu pai morrer, sabe? No seu lugar ali. E ele, Neza, se prepara para a morte iminente, quando o céu se fecha ali e para destruir o Neza, né, com aquele raio mortal da profecia. Então a gente está vendo um personagem que deveria ser mal por causa da sua origem demoníaca, ele está escolhendo fazer a coisa certa. O Neza ainda dá conselhos para o Albing para seguir o coração, pô, ao invés de seguir aí as ordens de um pai louco, de um mentor pior ainda, sabe? E chegamos ao momento derradeiro, com o raio atingindo o Neza, com a morte parecendo certa ali.
Mas também é nessa hora que a mágica acontece. O Albing, ele decide intervir, né? Fazer o que é preciso para salvar a vida do Neza. Então, em um ato que é praticamente um suicídio, o Guri Dragão ele se joga no raio porque ele não está preparado assim para ver o seu único amigo partir. Cara, e é o ponto alto desse terceiro ato, porque a gente tem os dois personagens ali reescrevendo seus destinos, né? Os dois de mãos dadas, o orbe demoníaco e a pérola espiritual se misturam novamente ali formando a pérola do caos e absorvem a energia do raio. Mas calma, né, que não é um final aí de conto de fadas, porque isso não é suficiente para salvar os dois. Pelo menos não dá para salvar ali os seus corpos físicos. Vou explicar melhor. O Taiji, o nosso gordinho imortal, com muita habilidade, ele decide salvar os dois, tá? Ele sobe aos céus, onde os moleque estão morrendo ali devido ao raio celestial, e o Taiji, ele usa a Lotus Mágica para conter o Albing e o Neza dentro dela. Como eu disse, os corpos mortais dos dois, eles não sobrevivem, tá? Não sobrevivem ao raio, mas as almas estão lá. E todos podem ver as almas, eles sobrevivem como espíritos e nesse momento toda a cidade agradece e respeita os meninos heróis, né? No fim das contas, é uma vitória aqui. Então o filme acaba e temos até uma cena pós-crédito com o Rei Dragão irritadíssimo com seu filho, né? Por ele não ter escolhido o seu lado nessa guerra. E junto com outro dragão, ele jura de dedinho ali, né? Vingança. E daí, isso já é história para um outro vídeo, o vídeo de Neza 2. Mas para finalizar aqui, ó, a minha nota para Neza é 8 de 10. Temos uma mensagem bonita de que, como eu disse, nós somos os donos do nosso próprio destino e a gente não deve, assim, nos importar com o que os outros pensam sobre nós, tá ligado? A gente tem aí ótimas sequências de luta e talvez... Tem algumas piadinhas que incomodam porque tem muito humor, mas temos um filme que constrói a narrativa para Neza 2 brilhar e ser uma das melhores histórias. Aqui, ó. Mas comentem aqui o que vocês acharam do filme, mandem a nota de vocês também, quero saber. Logo mais vou fazer o resumão de Neza 2, então a gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!